Deixa eu fazer um retrospecto da última reunião, a primeira e última reunião que nós tivemos oficial, onde o presidente Inécio Leal, após o meu contato com ele no dia 9, por volta de 10 horas da noite, antes dele viajar para Roma, ele me assegurou, após sugestão minha, realizarmos um encontro que foi feito com os deputados. Ele manteve contato com o deputado Alex Lima, que estava assumindo interinamente a presidência da Assembleia. Feito essa convocação dos parlamentares que se encontravam na casa, foi apresentado uma possibilidade de intermediar, através da Assembleia Legislativa, a liderança do movimento e uma representação do Poder Executivo, que naquele caso foi a Cibele. A própria Cibele disse que naquele momento ela estava simplesmente não como uma intermediadora, uma interlocutora, mas simplesmente apenas para receber as pautas do movimento, para a partir daí o governo executivo apresentar se poderia atender ou não aquelas pautas. Houve um desgaste no primeiro momento por conta de não haver um avanço nessa reunião. Eu particularmente, embora não tenha tido o sucesso que nós esperávamos e nem o desfecho positivo em relação ao movimento, eu considero que foi um primeiro passo singelo, porque se nós formos comparar os outros movimentos, onde o próprio Rui Costa em nenhum momento nunca chegou a mandar alguém do Poder Executivo para dialogar juntamente com os líderes e os movimentos, então um primeiro pequeno passo. Eu espero que o governador não se limite apenas e tão somente a esse primeiro passo, de receber uma pauta e nessa pauta ficar por isso mesmo, uma foto para dizer que está abrindo para negociação. Esta mesma pauta que foi entregue à Cibele foi entregue em 2014, aliás, inclusive, esta mesma pauta foi entregue junto a ela um dossiê onde o governador do estado, em 2014, quando se resolveu acabar com aquele movimento paredista, ele se comprometeu a cumprir todos os acordos que ali estavam assinados. E até o momento não fez. Foi o que eu fiz enquanto parlamentar. Eu já tenho aqui em mãos mais um requerimento que eu apresentei para a Assembleia Legislativa no dia de ontem, solicitando que a Casa ela assuma de fato seu papel, protagonizando de fato o papel como um diálogo, o interlocutor com relação ao governo, porque muitas das demandas da tropa hoje, que estão sendo reverberadas pelas redes sociais, pelos policiais, já são pautas que já se encontram aqui na Casa. Vários projetos já se encontram tramitando aqui na Casa e não houve um avanço. Existem projetos que são de competência do deputado estadual fazer proposição e existem outras que dependem apenas do governador do estado. A gente pode fazer uma indicação ao governador para que ele possa, de posse do próprio ato do Poder Executivo, pegar o projeto e encaminhar para a Casa para fim de discussões, ser feitas audiências públicas, ser feitas comissões. Então é isso que a gente espera da Casa. O que eu espero especificamente é que seja feito um mutirão, uma verdadeira força-tarefa, levantando todos os projetos que são de interesse da categoria policial e que têm a ver com as demandas que estão sendo apresentadas, para que os líderes do governo e da oposição possam se reunir e, se necessário for, retirar as formalidades que o próprio regimento interno prevê para acelerar, dar dinamicidade aos projetos, que sejam realizadas audiências públicas, comissões, que sejam convocados os secretários. Naquela reunião, a primeira, não havia como haver nenhuma deliberação positiva, porque eles não estavam autorizados, os deputados da base do governo e principalmente os deputados da oposição. Os líderes não estavam presentes, nem Targino, nem Rosenberg. Então nenhum deputado estava autorizado em nome deles, em nome do grupo, em nome dos partidos, negociar qualquer tratativa, até porque o próprio governador não disse se iria atender ou não, ou do que se tratava aquelas pautas. Então, esse foi o primeiro ponto, que a reunião ela não teve o sucesso esperado, porque, primeiro, não aconteceu com os líderes, e segundo, porque a proposição versa no sentido da gente fazer uma semana ou um mês que seja, e dê um retorno à tropa, dê um retorno para a sociedade, olhe tropa, todos os projetos que estão na Casa tramitando, vamos abrir mão dos procedimentos regimentais, vamos dar uma acelerada naquilo que a gente pode, aquilo que estiver de competência, que seja de competência do governador, vamos cobrar que o governador envie para esta Casa os projetos de autoria dele, já devidamente estudados, ou se não, que mande secretários para aqui, para casa, para junto com os deputados, junto com as associações representativas, nós possamos discutir o que pode ou não pode ser atendido. Então, eu não vejo um desgaste do movimento. Eu acho que nesse primeiro momento, respondendo a outra pergunta, existe uma questão que é muito grave. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que não existe crise
na corporação Polícia Militar e Bombeiro Militar. Existem demandas que precisam ser atendidas. Longe de mim dizer que o movimento é político, que o movimento tem interesses quaisquer partidários. Eu vou citar aqui apenas 3 exemplos de situações que podem e devem ser discutidas aqui na casa. Por exemplo, hoje não é possível que o policial militar ele responda a um processo criminal, ele se envolva em uma ocorrência policial, agindo em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal. E o policial, no momento que venha responder um processo criminal, ele ganhando R$ 2.700 de salário, ainda tem que arcar com as custas judiciais de um advogado. Várias partes do Brasil já resolveram essa questão. Fizeram o quê? Alteraram a legislação específica, permitindo que a Procuradoria-Geral do Estado pudesse assumir as defesas dos policiais. Não é o ideal, mas é um caminho. O segundo ponto, este mesmo policial que defende a sociedade, que luta para defender a sociedade, no momento que ele responde um processo criminal, ele simplesmente, a partir daquele momento em que está respondendo o processo, ele passa a não ter mais direito a concorrer a uma vaga para promoção, para um posto ou cargo imediato. Qualquer cidadão, aliás, qualquer criminoso da pior espécie, tem direito a ampla defesa e contraditório. Ainda digo mais, tem direito à presunção da inocência. O policial militar não. No momento que ele responde o processo criminal, ele já se afasta da atividade e ele fica impedido de concorrer aos demais cargos. Isso atrapalha a sua carreira, isso faz com que ele não tenha uma expectativa de um futuro melhor, de um salário melhor. Uma outra questão, esse mesmo policial que responde processo, que tem que pagar advogado, quando ele tem a sorte de ir para a reserva remunerada, ele simplesmente, aquele processo criminal que está respondendo, que dura 10, 15 ou 20 anos, se ele vier a ser condenado com pena de demissão, ele perde os salários, ele perde o provento. E nós não recebemos uma previdência, nós não pagamos uma previdência, como os demais civis fazem. Nós colocamos o dinheiro, um aporte de dinheiro mensal, ao longo de 30 anos, em um fundo. Então, se eu contribuir minha vida inteira, ainda que eventualmente eu cometa excesso e vá para a reserva, após o julgamento, eu não posso perder aquele dinheiro que eu já investi, é um fundo. E outra coisa mais grave, e essa realmente você tem que repensar, nós temos pleiteado a questão da redução do ICMS na compra de armas. Você vai aqui em Sergipe, um policial para pegar uma pistola lá, uma pistola básica, custa R$ 3.500. Aqui você paga R$ 8.000 na mesma pistola. Então não é justo que um policial ganhando R$ 2.700 tenha que arcar com coletes caríssimos, armamento de fogo caríssimo, munição caríssima. Hoje o policial só pode ter 50 munições por policial por ano. Então não é uma questão política, não é uma questão partidária, não é somente por salários, condições de trabalho. Então eu acho que a gente precisa realmente encarar os fatos. O governador precisa enviar para esta casa em que passo está todas as demandas que nós enviamos desde 2014. Se vai atender, se não vai atender, o que pode atender e como pode ser feito para ser atendido. As compras de armas são feitas pelos próprios policiais? As armas particulares. As armas particulares. O governo do estado faz a aquisição de armas de uso institucional para ser utilizado em serviço. Os policiais militares que querem portar arma de fogo, ter a sua própria arma, ele paga 40% de imposto de ICMS em cima da arma. Hoje, uma pistola básica, 380, que não é o melhor calibre, custa R$ 3.500 em Sergipe. Essa mesma arma chega aqui custando quase R$ 9.000.